Gente, para estruturar bem o meu bolo, o que eu fiz? Comprei uma barra rosqueada e aí eu pedi pro meu marido medir o meio da boleira e furar com a furadeira. Olha, você tá vendo a parte de baixo? Nessa parte de baixo coloquei 2 porcas e uma arruela rente à base do bolo. Do outro lado também tem uma porca e uma arruela. Filha, do que é o material da barra? É de aço aço galvanizado. Gente, como o meu bolo é de 20 centímetros, ele vai ficar naquela boleira que tem a barra rosqueada, eu peguei esse disco de isopor, ele é um pouco maior que 20 centímetros, ele não é tão espesso, mas se você quiser o mais espesso, fica melhor para você carregar. O que eu fiz? Eu peguei esse disco, coloquei a boleira em cima, risquei com o lápis e vou recortar do tamanho da forma. A mãe não usou uma boleira muito grossa, porque ela vai usar só para pegar, para não ter contato direto na hora de pegar com o bolo. Gente, como essa menina é esperta. Agora eu preciso achar o meio desse disco de isopor. Para isso, eu peguei um pedaço de papel toalha, pode ser também um pedaço de papel manteiga, tá? Como eu não tinha no momento, coloquei o disco em cima, risquei com lápis. Você pode também usar a forma, tá? Se você quiser no lugar do disco colocar a forma de 20 centímetros, dá no mesmo. Você somente coloca a forma, risca com o lápis, agora recorta esse papel aí. Depois que eu terminei de cortar o papel, eu vou dobrar ele ao meio, dobrei ao meio novamente, tá? Já é a segunda vez, depois de novo a terceira, e se quiser cortar se quiser dobrar mais uma vez, pode. Eu cortei a pontinha, ó, e aí tá marcado o meio do meu papel. Eu vou colocar esse papel, ó, só para medir aqui, dá certinho. Agora eu vou colocar esse papel em cima do disco de isopor e vou marcar o centro dele, tá? Pode ser com lápis ou mesmo com a tesoura e vou marcar. Depois eu vou cortar isso aí para ficar o furo no centro. Já fiz o furo aqui no meu disco, agora eu vou colocar aqui só para eu ver o tamanho do furo. Nesse caso aí eu precisei aumentar um pouco mais o furo porque tem a porca, então eu preciso que ela encaixe direitinho lá na porca. Então vou cortando com a tesoura e vou medindo quando preciso, ó. Agora deu certinho. O que eu vou fazer agora? Vou tirar o meu isopor daqui e vou colocar o meu bolo em cima do isopor. Esse bolo é de 20 centímetros de diâmetro e ele já tá com 13 centímetros e meio de altura, tá? São 3 camadas de recheio. Agora o que eu fiz? Eu peguei um pouco de brigadeiro, coloquei ali na boleira, no tabuleiro, né? Para poder colar o disco de isopor. Aqui em cima do bolo já tem um pouco de brigadeiro que vai colar no isopor. E aí, ó, eu vou colocar e vou virar para vocês verem, tá? Coloco o disco, dou uma ajeitadinha, pressiono um pouquinho, que é para colar o brigadeiro. Coloquei mais um pouquinho, só para ter certeza que vai colar bacana. Agora o que eu vou fazer? Eu vou virar o meu bolo para desenformá-lo, tá? Para só então colocar lá na barra rosqueada. Aqui, ó, eu desenformei o bolo, peguei o bolo, agora eu vou pegar o bolo e vou colocar lá na barra rosqueada. Quando você segura, você coloca o dedo embaixo, que aí você sabe onde é que tá o furo, tá? Muita calma nessa hora, gente, porque se você baixar de uma vez, o bolo pode ficar torto. Agora eu dou uma ajustada no bolo, tá? Vou pegar um papelzinho aqui, ó, eu vou dando uma ajustada nele para ele se ajeitar. Gente, vocês têm problema com bolha de ar, com barriga? Se tiver, deixa aí nos comentários que aí eu faço um vídeo para vocês ensinando, tá? Como que eu resolvi esse problema. Esse disco aí de cima é o disco de isopor. Eu fiz o mesmo processo do de baixo, do de 20 centímetros. A diferença é que, como esse daí vai pegar mais peso, então o que eu fiz? Eu peguei uma boleira, que é mais espessa, cortei 2 discos e colei um no outro usando cola quente, tá? Mas o processo é o mesmo. Outra dica, gente, se a minha forma é de 12 centímetros, esse disco de isopor, que vocês estão vendo aí em cima desse bolo, tem que ser maior o diâmetro, sabe por quê? Porque quando tu for cobrir, porque eu vou cobrir um sobre o outro, não vou fazer guindaste. Então, quando eu for cobrir esse de cima, se o diâmetro do disco for o mesmo da forma, vai ficar ruim pra te espatular, encostar a espátula, né, no nada, e vai tirar o chantilly do de baixo, tá? O que eu fiz aí, gente? Eu peguei a espátula suja de chantilly e contornei o disco de isopor para eu marcar e saber onde vão ficar os meus canudinhos de milkshake. Gente, antes de colocar o canudinho igual vocês estão vendo aí, eu pensei que estivesse gravando, mas não tava. O que eu faço? Eu pego o canudinho de milkshake e vou medindo a altura do bolo, tá?
Geralmente o bolo, ele tá uma parte mais alta, uma parte mais baixa, nunca tá assim retinho. Então eu sempre meço o canudinho considerando a parte mais alta do bolo. Depois eu corto, espeto o canudinho lá, igual vocês viram fazendo anteriormente. E o pedaço que sobrou, eu aproveito, ó, eu vou medindo pra cortar os outros, pra ficarem todos do mesmo tamanho. E por que que eu uso a parte mais alta do bolo? Porque assim, quando eu pego a parte mais alta do bolo, e corto os outros, vai ter uma parte que o canudinho vai ficar pra fora, porque o bolo não tá nivelado. Só que quando eu cubro com chantilly, já que os canudinhos estão todos na mesma altura, o bolo vai ficar retinho, tá? Se eu for pegando o canudinho e for só espetando no bolo sem medir a altura, a parte mais alta e a parte mais baixa do bolo, quando eu cobrir o chantilly, ele vai ficar torto, tá? Ele vai ficar uma parte mais baixa que a outra, porque os canudinhos estão desnivelados, tá? Então, presta atenção nessa dica aí, gente. Pronto, gente, eu tô finalizando aqui a colocação dos canudinhos de milkshake. Eu usei 5 canudinhos. Esse bolo de cima, ele é forma 12 centímetros de diâmetro, tá? E tem mais que tá com uns 14 centímetros de altura. Eu passei um pouco de brigadeiro aqui no bolo de baixo para poder colar o bolo de cima. O bolo de cima eu vou desenformar do mesmo jeito que eu fiz com o outro, tá? Eu vou colocar o disquinho de isopor, vou virar o bolo para desenformar. E vou colocar lá na barra rosqueada, tá? Olha a altura desse bolo que já tá, minha gente. Esse bolo de baixo é brigadeiro preto com doce de cupuaçu. E o de cima é brigadeiro preto com brigadeiro de maracujá. Gente, esse isopor que tá embaixo do bolo menor deveria ser um pouco maior o diâmetro. Por quê? Fica melhor pra espatular. Quando eu passar a espátula, não vai tirar o chantilly do bolo que tá embaixo, né? E aí, o que que eu fiz? Como a minha barra rosqueada não vai até a parte de cima do bolo, né? Fica na metade, mais ou menos. Eu coloquei 2 canudinhos de milkshake aí pra ajudar a estruturar. Porque esse bolo vai percorrer aí um transporte, tá? Vai ter que chegar até o destino e eu prefiro não arriscar. Então, fiz isso aí para ficar mais seguro. Gente, importante, sempre avisa o teu cliente que tem uma barra rosqueada que é fixa, que ela é de aço galvanizado, que não vai enferrujar, tá? Diz que tem canudinhos de milkshake para ajudar a estruturar. Avisa o teu cliente, tá? Não vai deixar sem avisar, não. Gente, foi assim que ficou a montagem do nosso bolo. Se você gostou, curte, compartilha. Se tiver dúvida, nenê, escreve nos comentários, a gente vai ter o prazer em lhe responder. é isso aí, bora crescer junto.